Olá, amigos da Onco Mais Humana. Eu sou a doutora Elisa Ricardo e hoje eu estou aqui, acompanhada das minhas amigas doutora Larissa, doutora Tassiana, oncologistas da Onco Mais Humana, para conversarmos com Caio Viana, um amigo querido, psicólogo e psico-oncologista, sobre o papel da psicologia nos nossos pacientes. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado Elisa pelo convite, obrigado de verdade, muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. A gente agradece. A sua disponibilidade, de vir conversar sobre um assunto tão importante com a gente, que é o Caio, assim, e também Tassi, Lari, como que vocês veem, qual é o impacto emocional e psicológico que um diagnóstico de câncer causa no paciente, na família, como que vocês veem isso na prática? A gente vê sim uma bagunça, uma desestrutura na família. Pesa não só o paciente, mas os familiares também. Então, o câncer remete muito à morte, tem esse estigma muito forte ainda, Mas eu acho que isso tem mudado muito e as pessoas veem que tem tratamento agora, que estão tendo oportunidades de tratamento, eu acho que isso dá uma luz. Mas a gente vê ainda também um tabu muito grande na procura de cuidar também da saúde mental. Eu acho que assim, no primeiro diagnóstico, assim, a gente vê realmente tem aquelas fases, assim, tem aquela dificuldade de entendimento, de negação e até depois aceitação. E eu acredito que a gente não está tratando só um paciente, não é aquele paciente, tem uma pressão arterial alterada, não, a gente está falando de uma doença que por muitos anos não se falava e que talvez agora está mais na mídia, então assim, acho que tem, assim, indo um pouco mais as pessoas falarem que tem câncer, então assim, famosos falando sobre o tratamento. Mais abertamente, Isso, e aí faz com que quebre um pouco esse tabu, E também a questão da importância da procura do cuidado da saúde mental, que é muito importante. Não só do corpo, Tem que também da mente também, tá tudo muito atrelado. Porque muitas das vezes, talvez a gente sugeria ir para um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do que a gente vê no nosso dia a dia, ainda também era um tabu o paciente aceitar passar, Assim, eu acho que o Caio pode falar um pouquinho disso, mas eu acho que, além do tabu da doença, o tabu de ir para um psicólogo, então a gente passa por momentos difíceis durante o primeiro momento do diagnóstico da doença, Como você vê isso, Caio? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, nessa questão do impacto do diagnóstico, porque tudo começa a partir do impacto do diagnóstico. No entanto, quando a gente fala de saúde mental, uma das coisas mais importantes é que o paciente oncológico de hoje, ele não vive mais o impacto do diagnóstico do ponto de vista emocional como vivia antes. Por quê? Porque hoje você recebe um exame e você procura na internet o que significa aquele diagnóstico que está no exame. Antes de passar no médico. Não, exato. E antes era o Google, agora é IA. Com certeza. E até evoluiu bastante. Dá todo o tratamento, tudo que você tem que perguntar. E aí o que acontece? Essa nova configuração de encontrar um diagnóstico dessa maneira também traz um paciente novo para o consultório médico. Por quê? Porque é um paciente que já vem com algumas informações, algumas corretas e outras não, e esse paciente já chega ansioso, já chega deprimido, já chega até inclusive com conclusões, Então hoje, quando a gente fala de um impacto diagnóstico, ele não acontece mais na mesa do oncologista, ele vai acontecer no momento que essa pessoa vê que o corpo dela se modificou, que ela vê primeiro os sintomas daquilo que está acontecendo, ela já procura na internet, dali ela se move até para ir para um primeiro médico que pede os primeiros exames, e depois que ela recebe esse exame, esse resultado, o que ela faz? Ela mesma vê. Então essa configuração, a gente está falando de um impacto do diagnóstico da modernidade. Então, assim, antes e ela a gente... não tem o amparo do profissional de saúde no momento, Não tem. É interessante, assim, porque eu tenho uma paciente que ela teve 2 primários e simultâneos, E aí, quando ela estava estadiando um achou o outro. Então, um foi pulmão, o outro foi rim. E aí, a filha abriu o exame antes, já passou para toda a família que o paciente era metastático, tudo, e chegou desesperada. E aí até ver, não, são 2 primários, ela operou um, operou outro, tá bem, tá seguindo. E ela fala, doutora, nunca mais eu abro o exame, nunca mais eu tiro nenhuma conclusão antes de chegar até você, assim. Exato. Então isso é muito comum que você falou. Porque é isso, Na verdade, a saúde mental, ela tá incutida desde o momento que uma pessoa descobre alguma coisa que quebra a ideia dela do que seria
seria a vida presumida. Sim. Então, essa quebra é o que causa muitas vezes esses sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. E claro, né, gente, ansiedade e depressão não tem cara. A gente fala, não, porque fulano rói a unha, ele tem ansiedade. Porque fulano tá triste, tem uma cara triste, ele é deprimido. Não, né, gente? Às vezes as pessoas manifestam esses sintomas por outras vias. Então, às vezes a gente vê um paciente compulsivo, porque isso é uma ramificação da ansiedade. A gente vê um paciente que é super brincalhão, mas tem ideação suicida. Né? Então a gente também tem que desmistificar quando a gente fala de um impacto de um diagnóstico, que a maneira como a pessoa vai interpretar aquilo vai ser muito diferente daquilo que a gente vê, né? E às vezes ela na sua frente ela demonstra uma certa força, né? Mas por dentro ela tá esmorecendo, né? E no momento que ela fica sozinha no ambiente que ela se sinta segura, ela vai chorar, vai extravasar e aí ela vai sentir o diagnóstico, né? O que muitas vezes eu já ouvi de pacientes é que na hora que a gente conta, você tem câncer, a pessoa tá ali, mas parece que ela saiu do corpo. E ela tá ali, a gente dá todas as orientações, ela parece que entendeu, mas quando ela sai do consultório, aí que ela se dá conta do que está acontecendo, né? E é essa ideia que você falou, né? A vida presumida que ela tinha, né? A gente quebrou a expectativa que ela tinha para a vida dela, né? Exato. Então, assim, as questões emocionais, elas vão acontecer a partir desse momento. E a gente fala que, na verdade, esse é o começo de tudo, né? Porque tem outras etapas. E o que é muito interessante, né? É que a gente sempre fala de saúde mental, mas normalmente, quando o paciente chega pra gente, né? Ele chega já depois do impacto do diagnóstico, depois do tratamento, ele já chega em todos os outros momentos em que ele já sofreu muito. Muitas vezes é muito interessante que as pessoas não indicam a psico-oncologia, né, que depois a gente vai falar um pouco disso, mas a psico-oncologia no início do tratamento, no impacto do diagnóstico. Sim, às vezes até como colega médico deu essa notícia, às vezes não teve a empatia de dar esse diagnóstico, como foi dado esse diagnóstico, e realmente, esse paciente quando chega para nós, oncologistas, já tem o diagnóstico, é raro os casos que a gente acaba descobrindo um câncer, que às vezes vem um marcador alterado, um marcador tumoral, ou uma imagem, é minoria dos casos que aparecem pra gente isso. Então já veio com esse diagnóstico e realmente ninguém indicou nesse momento do diagnóstico. A gente tenta introduzir isso na primeira consulta nossa, mas realmente a gente vê muita resistência e a gente tem até um protocolo lá no hospital mesmo, quando o paciente já começa a quimioterapia, vai um psicólogo, faz um rastreio, né? Mas tem até muita repulsa, resistência. Eu preciso mesmo? Eles sempre perguntam isso, eu tô bem, mas a gente sabe que por dentro às vezes não tá bem. E assim, Caio, como que você acha que a gente pode melhorar isso, né? Porque como que a gente pode acolher melhor e referenciar melhor os pacientes no momento adequado, né? Que é isso que a Larissa falou, né? Sim, sim. Isso é uma das coisas mais importantes, né, gente? O problema é que a gente só indica o psicólogo na hora que o paciente chora. Ai, vi chorar, vi desesperar. Olha, então vai ser bom pra você ter um psicólogo. A gente precisa indicar um psicólogo como parte de um tratamento, mesmo quando o paciente aparece na nossa frente inteiro. Às vezes é nessa hora que a adesão ao psicólogo é melhor. Quando ele está se sentindo bem, olha, vamos fazer um tratamento junto com a equipe multi que inclui esse profissional. É porque a gente, mesmo na qualidade de humanos que nós temos, a gente vê alguém chorar e fala, peraí, deixa eu resolver, né? Deixa eu dar um psicólogo aqui, né? É associado, já interligado isso, é só esse momento. É a mesma coisa que a gente já estava falando com o nutricionista, com outros da equipe multi, é sempre quando a situação tá ruim, tá lá no fundo do poço. A gente consegue, às vezes, encaminhar o paciente, né? Exato. Talvez o próprio oncologista vai manejando, e tem outra que a própria resistência do paciente. Então, é multifatorial, assim, né? Então, é muito importante da gente tentar falar pro paciente do benefício, né? De passar com um psicólogo e de entender as questões. Porque muitas das vezes o paciente ele começa a se indagar com finitude, com fim de vida. E isso muitas das vezes não é no início. Então é mais durante o tratamento e tudo. E eu acho que é muito importante ter um psicólogo em conjunto, sim, né? Sim, tanto que assim, essas indagações, elas já são um sinal para indicação. Mas como que é esse sinal para indicação? A partir do momento que uma pessoa já cogita a possibilidade de morrer, gente, isso é uma coisa muito destruidora do ponto de vista emocional. Então, por exemplo, pegou um gancho desse na fala de um paciente, vamos usar esse gancho? Como que a gente usa? Poxa, você me falou aqui que você tá com medo disso, mas olha,
vamos falar com um profissional que vai conseguir ajudar na sua vida durante esse processo todo que você vai viver. Ele vai conseguir adaptar a sua vida para o seu tratamento. Não é mais assim que funciona hoje. E muitas vezes esse impacto que você está sentindo do que eu acabei de te falar, ou até mesmo desse tratamento que você está fazendo que é pesado, porque também, gente, a gente fala do grande X que dá na cabeça do paciente na oncologia, né? Porque se a gente pensar socialmente, como que um remédio me faz me sentir pior com a promessa de uma cura, sendo que a gente sempre tomou remédio socialmente, nunca foi para tirar doença, a gente toma remédio para tirar sintoma, né? E aí eu não estava sentindo nada, descobri um tumor de pâncreas, sei lá, né? Que não tem às vezes muito sinal, é algo que vai ameaçar a minha vida, e aí eu faço um tratamento que me dá a sensação de que eu tô morrendo. Ou seja, às vezes a sensação de morte está no tratamento e não na doença. E aí pode recusar o tratamento, não aderir ao tratamento, né? E o psicólogo vai ajustar exatamente isso, porque como que eu lido com uma medicação que na verdade vai me ajudar, só que para me ajudar, ela me destrói. Mas isso que vocês falaram, a gente vê muitos pacientes às vezes botando muita culpa no tratamento oncológico, né? E a gente fala, se você não tratar, os sintomas vão ser piores. Em algum momento, Isso, vão ser piores. É porque ela fala, mas eu não tô sentindo nada, por que eu preciso tratar? E aí fica nessa briga, e o familiar quer que trata, às vezes ele não quer tratar, porque a gente sabe que tem esse momento realmente da negação, e a gente sabe que em alguns momentos ele vai ter algum efeito colateral, né? Mas a gente vê que aquelas pessoas que têm uma melhor aceitação, adesão, a gente vê que as coisas fluem, vai melhor, parece que as coisas naturalmente se encaixam, né? E existe uma resistência a passar com o psicólogo, né? Recentemente eu tive uma conversa com um paciente que é médico, né? E ele com vários questionamentos desses de finitude, né? E ele tá indo super bem com o tratamento. E aí eu já tinha indicado, ele tinha se recusado, ele veio de novo na consulta, a gente conversou mais, e aí ele me falou, mas doutora, eu tô tão bem do tratamento, estou me sentindo tão bem, o tratamento é oral, será que as nossas consultas não podem se espaçar? Aí eu falei, então, veja só, você está recusando, você fala que você está triste, que você não entende a tristeza que você sente, mas que você está manejando bem, mas você está me pedindo para vir menos no médico, fazer menos exames para saber como está o tratamento. Então, essa sua tristeza vai gerar um impacto na sua adesão ao tratamento e você vai ter piores desfechos. Não é hora de você ir no psicólogo? Aí ele falou, nossa, eu não tinha pensado assim. Então, existe um preconceito muito grande dos próprios pacientes, né? Mesmo quando a gente fica insistindo que eles precisam de ajuda, né? E como que você vê quando eles chegam para você, né? Então, porque assim, é aquela coisa, né, Elisa? Muita gente não sabe o que a gente faz. É muito interessante que às vezes até a medicina não sabe o que a gente faz. E isso é uma coisa muito ruim do próprio profissional que muitas vezes não explica o que faz, né? Sim. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Da gente saber articular com o próprio paciente qual que é o efeito que vai ter se ele fizer. Por exemplo, você falou para esse paciente sobre a adesão, sobre os pensamentos dele, que fez com que ele falasse, poxa, olha onde eu tô. Olha o comportamento que eu estou adotando nesse momento e que está me fazendo mal. Então, assim, a tomada de consciência vai desse tipo de situação. Agora, quando o paciente chega com a gente, né, eu acho muito interessante. É uma chave diferente que liga, né? O que eu quero dizer? Ele chega pra gente, ele já olha a gente e fala, é psicólogo, não é médico. Isso é muito importante, porque ele vai falar pra gente de um outro lugar completamente diferente. É psicólogo, né? Não é médico. E aí ele fala exatamente isso, ele chega e ele traz outras coisas do tipo, eu não tô conseguindo fazer sexo com a minha mulher. Mas com o médico ele não comenta nada Não fala. disso. Né? Aqui ele fala, por exemplo, assim, não, eu tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de morrer com dor. Eu tenho medo, na verdade, de sofrer, ou às vezes, de não parecer digno na frente da minha esposa, né? Então, a chave que liga é outra. Tanto que, na verdade, uma das coisas mais importantes é que, assim, tem uma diferença entre o psicólogo e o psico-oncologista, que é um psicólogo especialista em oncologia. Então, é isso que eu ia te perguntar, assim, vamos supor, quando a gente vai encaminhar, é o ideal você encaminhar para um psicólogo que tem mais contato com o paciente oncológico, né? Porque a abordagem muda, assim, o que você acha? acha? Específica da falam, psicologia, né? Se exato. você puder explicar pra gente, pros nossos ouvintes aqui. Sim. Não, e assim, é uma abordagem completamente diferente, porque a gente tem um modelo de avaliação diferente, formas de intervenção também diferentes.
pacientes, tanto que o psico-oncologista ele tem que estar sempre em contato ou com a enfermeira navegadora ou com o médico para conseguir montar o plano terapêutico dele, se o paciente é paliativo, se o paciente tem possibilidade de cura, se o paciente vai ser um paciente crônico. Então a gente monta um modelo para conseguir tratar essa pessoa vendo as perspectivas que essa pessoa tem. Se o paciente está só em segmento nesse momento, né? Exato. Já terminou o tratamento oncológico. Por exemplo, a gente tem um trabalho muito importante com sobreviventes. Por quê? Porque o que acaba para vocês, né? O médico fala assim, agora vai viver sua vida. Curou. Mas não vive. E aí, é um tormento na hora de fazer exame, principalmente. Exato. Ai, que saudades da quimioterapia, doutora. Eu já ouvi isso. O medo da recidiva, que é enorme, né? Isso. Só que isso tudo é psicológico, né? Então, isso atrapalha a vida da pessoa. E o psico-oncologista, ele tem essa formação. Que uma coisa até que eu acho que é legal de todo mundo que está ouvindo, principalmente o pessoal médico, da equipe multi, a gente vê muito nos artigos científicos aquilo que é dito, terapia cognitivo-comportamental. No entanto, as pessoas nem sabem o que isso significa. Tá? O que na verdade quer dizer? A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem da psicologia, tá? Sim. Mas se esse cara que tem a abordagem da terapia cognitivo-comportamental não for psico-oncologista, ele não vai ajudar em nada o seu paciente. Porque ele precisa ter conhecimento de oncologia, ele tem que saber diferenciar muitas vezes se o paciente está somatizando ou se realmente ele está tendo um efeito da quimioterapia. Né? E o conhecimento também, igual você falou, se o paciente ele tem perspectiva, né, de cura ou não, se é um paciente paliativo. Mas isso que você falou é bem interessante, porque acho que poucos psicólogos entraram em contato comigo algum dia perguntando sobre isso. E faz total diferença também, porque às vezes o paciente não quer falar muito sobre isso ou não entende também, porque para ele sempre está curado, um tratamento sempre teve a cura. Eu entendo, eu acho que eu respeito essa decisão do paciente de falar que está curado, apesar de ser uma doença, alguns casos como metastático, ser incurável. Eu respeito. Mas é importante isso, né? A gente ter essa troca, a outra visão do lado do médico e do psicólogo. Eu acho que a gente consegue, vamos supor, quando a gente tem mais proximidade com o psicólogo ali dentro da oncologia, eu acho que até tem troca. Mas, assim, muito domiciliar, paciente ambulatorial, tem hora que quando não faz tratamento no próprio hospital, Sim. é difícil. E até porque talvez, vamos supor, o paciente talvez ele já tenha um psicólogo anterior. E talvez ele vai continuar o tratamento, Sim, só que como... É a pessoa que ele tem vínculo. Sim. E aí, nesse momento, até é mais difícil pra gente, né? Assim, tanto que ele não entra em contato e pra gente explicar o momento da doença é complicado Sim, mesmo. tanto que eu falo que, gente, o bom oncologista é aquele que tem muitos bolsos, né? Ou seja, eu tenho um Nutri aqui, eu tenho um psico Boa. aqui, né? Eu Concordo. tenho, e outras especialidades médicas, eu tenho um dermato aqui, então isso é muito importante, porque você tem que saber também pra quem que você tá mandando e você vai precisar de feedback como médico oncologista do que tá acontecendo do lado de lá. Porque, por exemplo, às vezes o paciente chega pra gente e fala que não tá aderindo o tratamento pra gente. A gente tem que ligar na instituição pra procurar o oncologista dele pra conseguir conversar. Não, e sobre isso. outra coisa também que a gente vê, porque às vezes na consulta ele vai com o familiar. Então na frente do familiar tá tudo bem, né? Quer passar sempre que é forte, que tá indo tudo bem, não tem nada. E lá com o psicólogo que tá sozinho. Aí ele tá com o psicólogo sozinho, tá falando dos problemas dele. A parte sexual, outros problemas que ele não quer falar pro familiar. Ou, às vezes a tristeza. A tristeza. De não estar trabalhando, né? Porque o diagnóstico oncológico ele faz com que a pessoa tenha muitas perdas, né? Perda de produtividade, perda social, e isso tem um impacto enorme para ele. Enorme. E aí, dentro do consultório, o paciente ele vai trazendo todas essas coisas. E o nosso papel é conseguir amarrar exatamente isso. O que eu quero dizer, né? Como que eu vou lidar agora com o meu trabalho dentro das limitações que eu tenho? Como que eu vou, por exemplo, reativar a minha vida sexual com outras práticas sexuais dentro daquilo que eu posso durante o tratamento, com quem que eu posso falar, por exemplo, a enfermeira navegadora, das possibilidades que eu tenho de práticas sexuais, por exemplo. Então, assim, a gente consegue amarrar essas histórias e consegue fazer um fechamento para esse paciente para adaptar ele durante o processo de tratamento, né? Então, isso é muito importante. E o impacto que isso vai ter na qualidade de vida dele. Total, sim. E assim, a gente fala, né, que às vezes o tratamento ele causa muitas dores, né? E os nossos pacientes, eles convivem com dor, seja pela doença que está causando dor, seja porque ele fez um tratamento que gerou uma neuropatia periférica que ele está com dor, e ele também tem dores emocionais, né? Então, o
paciente que chega para você com uma queixa de dor, né? Como que você faz essa avaliação? Como que você pode ajudar? Porque às vezes ele tem uma causa orgânica, mas tem uma dor emocional ali junto, né? Como que você vê isso, Caio? Então, a gente testa algumas coisas também, né? Porque assim, quando a gente fala de dor, a gente nunca tá falando de dor só do ponto de vista físico. Tem a dor social, dor espiritual e a dor de fundo psicológico. E quais são essas dores? Primeiro, na avaliação de um psico-oncologista, como que essa pessoa recebeu um diagnóstico aqui no começo? Porque é aquela coisa, né, gente? O impacto do diagnóstico é tão forte que no dia que você fala pra ele que ele tem, que você confirma que ele tem um câncer, ele vai lembrar da cor do aro do seu óculos, da cor da sua blusa. Isso nunca mais vai ser esquecido. Uma má comunicação tem sequelas emocionais durante o tratamento e até mesmo no desfecho desse tratamento. Então, por exemplo, a gente, quando fala de dor, por exemplo, uma das coisas é a avaliação desse paciente, quais foram as dores que ele teve de perdas sociais, ou seja, de status social, das perdas que ele teve físicas, né? E, por exemplo, se ele fala de um quadro de dor muito intensificado, existe um fenômeno muito importante que a gente precisa colocar na conta. O quanto que esse paciente está somatizando perto daquilo que é esperado para o tipo de tratamento que ele faz. Porque, por exemplo, gente, eu já ouvi isso de uma paciente e isso foi muito interessante, né? Acabou a quimioterapia, já não tinha mais nada. Caio, eu não consigo comer porque eu sinto gosto metálico na boca. Fui falar com o médico dela. Caio, ela não tem nem como sentir, faz tanto tempo que isso já acabou. Faz 3 anos que ela terminou a quimioterapia. Exato, faziam 2 anos que ela já não estava mais. Só que aí que tá, olha que interessante. O corpo da gente, a mente da gente estão totalmente ligados. E é uma pessoa que estava num sofrimento com medo de uma recidiva tão importante que ela começou a ter sintomas emocionais que foram pro físico da quimioterapia, da época da quimio, que foi a pior que ela passou. E aí ficou o sintoma do gosto amargo. Do gosto amargo. Então, assim, veja, isso não é uma hiperinterpretação. É alguém que está sentindo mesmo. Ela sente que o gosto tá metálico. Então, olha que interessante. Se a gente não faz essa avaliação somática também desse paciente, a gente tá errando. Porque aí sabe o que acontece? Ele vai num médico, ele vai no outro, se entope de medicação que ele não precisa. Sim. Porque a gente não tá tratando, na verdade, de uma dor que estava lá atrás. Que, no caso dessa paciente em especial, ela tava com tanto medo da recidiva que seria ali quando ela tava perto, né, de, enfim, na verdade da virada ali que ela ia fazer, eu acho que a cada 6 meses, exames. E então, assim, cada paciente tem uma vivência muito diferente. Então, quando a gente pensa em dor, a gente também tem que fazer essa avaliação, que é a avaliação da psico-oncologia global dessa pessoa. Né? Eu concordo com você, Caio. Engraçado, semelhante a isso, não é uma paciente que parou o tratamento, mas ela falou assim, só de um familiar, ou eu mesma, perguntando se ela tá com náusea, ela já nauseia, ela já tem a náusea. E aí eu tive que entrar com alguns remédios para tentar bloquear, porque a gente sabe que realmente a náusea, ela tem vários mecanismos que desencadeiam até a parte cerebral, né, emocional, que tem vários receptores interligados. E aí eu falei para ela, você precisa de um psicólogo para te ajudar. E ela falou, eu falei assim, você já fez psicoterapia? Ah, já no passado. Eu falei, então, acho que agora é o momento, porque senão eu vou te ficar dando remédio. Claro, o remédio melhorou um pouco, mas só de eu falar, então tem um outro cunho, tem alguma coisa por trás disso, que a gente precisa trabalhar. Ah, eu vou pensar, foi isso, porque não adianta. Eu também até sugeri para ela também a acupuntura, né? Sugeri também o nutricionista. Então, no bolso eu sugeri, mas eu quero ver daqui 15 dias se ela procurou realmente a equipe multi para me ajudar, porque minha limitação é o remédio. E eu tentei até aromaterapia para ela também, outras coisas, porque a gente tem que ver realmente o paciente como um todo. Eu pensei, falei, olha, não vou dar mais remédio, porque eu vi que isso não vai resolver, porque eu acho que é um cunho muito emocional. Sim. E Caio, assim, a gente sabe, lógico, do paciente, do sofrimento, do diagnóstico, mas a gente sabe que a família também sofre junto ou traz mais ansiedade pro paciente. Então, assim, muitas das vezes tem hora que a gente tem que falar pra família, talvez a família tenha que ir pro psicólogo. Então, como que você vê a família nisso, assim? Nessa dinâmica, você orienta, talvez, a família também fazer ou faz em conjunto? Como que funciona? Então, são casos e casos, né? Mas é muito importante que a família também passe
passe por um psico-oncologista. Essa é uma das questões que eu acho que são de suma importância, porque é um efeito dominó. Eu costumo dizer que é um efeito dominó porque se a gente tem uma família que está em sofrimento, invariavelmente ela vai fazer o paciente sofrer. Então, se você não tem uma rede de apoio social adequada e que consiga te dar suporte, inclusive emocional, e qual que é o suporte emocional da família, né, gente? Falar que vai ficar tudo bem, tá ali por inteira, né? Então, assim, a família, ela sofre muito esse impacto, e tanto que nas primeiras avaliações da psico-oncologia, principalmente em âmbito hospitalar, né, institucional, a gente tem que fazer uma avaliação da família também. Tá lá dentro do ambulatório de químio, entra, avalia o paciente, né? Isso falando aí pros psico-oncologistas, né, no geral. Avalia o paciente, sai e vai ver essa filha. Vai ver esse filho, vai ver essa esposa, esse marido, né? Então, por quê? Porque aquela pessoa também vai dar dados pra gente, coisas que ela não consegue dizer como família pro paciente. Sim. E a gente articula o cuidado. Por isso que, por exemplo, pro psico-oncologista, o que vocês médicos veem como um paciente, a gente vê como 5 Sim. dentro, Sim. né? E talvez a comunicação entre eles não funciona, né? Não. Então E a talvez... gente ajuda nisso também. Porque na talvez ele fala comunicação. alguma coisa pra você, aí ele fala e eles não se comunicam, assim, isso é muito comum. E assim, eu vejo, né, que o diagnóstico de uma doença grave, né, como o câncer, ela só exacerba as diferenças que existem e as relações que às vezes são complicadas entre as famílias, né? Então, no fundo, às vezes tem uma relação que é amorosa, mas tem muitos conflitos que vêm desde o passado e que aí existe uma falta, um embate na comunicação, e a gente tem que tentar ajudar essa família a se acertar, né? Não, e assim, uma coisa que você falou, Elisa, que é isso mesmo, né? Gente, casamentos que não estavam bons só pioram, né? Relações que já eram muito ruins se fragilizam, Sim. né? E a gente tem uma aura encantada em cima do câncer, como quem diz assim, ah não, agora que fulana tá com câncer, poxa, as pessoas vão se perdoar, mentira. Isso não vai acontecer. A gente vê até Não vira abandono. santo, Não, a gente né? vê muita Abandono, separação. muito assim, abandono, de somente tratamento câncer de oncológico. mama, né? A gente vê muito isso, é bem corriqueiro. Agora, em contrapartida, o câncer de próstata, né? A mulher abandonar, a gente não vê tanto. A gente né? vê ex-mulher cuidando do marido, mas a gente não vê isso ao contrário, é Que interessante. é uma construção social, né, gente? A gente tem algo muito sério relacionado ao machismo na estrutura do que a gente tem como sociedade. Mas uma coisa que é muito interessante é isso, que por mais que essa mulher esteja cuidando lá, às vezes a relação, como você falou, né, da comunicação, ela é torta, ela é muito ruim mesmo. Ela tá só presente fazendo as coisas práticas, mas ela tá em sofrimento e ele também, né? Então, assim, às vezes o abandono, ele não é propriamente dito, mas às vezes o abandono, ele é uma negligência, às vezes vivendo no mesmo lugar. Né? E muitas das vezes, tem vezes, vamos supor, talvez o marido vem numa primeira consulta, nas próximas ela vem sozinha. E isso assim, várias vezes, assim, eu tenho um paciente que conversa sobre isso, assim, já não tem um casamento, a gente só fica junto pelos filhos. Então é algo que a gente vê, né? Assim, eu acho que vocês devem ver bastante o quão a família é importante, assim. E da parte sexual também, né? Já vi vários casos também que o parceiro não sente a vontade também com a parceira pelas transformações do corpo, não respeita essas limitações que ela tem mesmo, questão do tratamento, né? Que não vai ser a pessoa como ela era antes, às vezes um pouquinho mais gordinha, um ressecamento vaginal, né? Perda de libido também, né? Que acontece tanto pro homem quanto pra mulher, né? Sim. Não, mas essa questão, né, que você está falando, ela é muito importante. Porque, assim, existe um outro fenômeno que ninguém vê. Que um paciente, quando ele fica doente, ele, para se tornar uma pessoa doente, ele faz um trabalho psicológico para se tornar alguém doente. No entanto, a esposa faz um trabalho psicológico para se tornar cuidadora. E aí ela deixa de ser esposa para virar cuidadora. E sabe o que acontece depois? Quando esse cara cura, fica bem, ela tá olhando pra ele como um objeto de cuidado e não mais como um marido Não ou tem um objeto mais- sexual. Não tem mais admiração, Então, né? assim, ela já vi mulheres chegando pra mim falando assim: Caio, eu não consigo fazer sexo com meu marido porque eu troquei a fralda dele. Sim, eu entendo. Então, esse processo é o que nós chamamos na psico-oncologia de reabilitação psicossocial. Sim. Como que a gente vai tirar ela de cuidadora pra se tornar esposa de novo?
E eles reconectarem essa conexão, né? Porque às vezes não é porque acabou o amor, né? É que mudou a forma como eles se enxergam. Porque a mulher tem essa função, desde os filhos, dos pais, ela tem esse papel mesmo e acaba sendo, às vezes, quando o esposo adoece, né? Ela transfere esse papel novamente, né? Sim. E eu acho que uma coisa que, além disso, né? Que aí é um outro momento, né? A gente falou um pouco dos sobreviventes, né? Que às vezes a gente só lembra e a família às vezes só aceita passar com um psico-oncologista numa fase mais final, né? Que aí é uma fase que tem muito mais trabalho para vocês, onde a gente tem, às vezes, não tanto tempo, né? E a gente tem muitas arestas, né, pra gente ajudar essa família a se organizar. E talvez para ser resolvida muito rápido, né, assim, então talvez assim, aquele irmão ou aquele que a gente não participou de todo o processo da doença, então a gente vê talvez pacientes assim, que talvez uma família mais próxima tá participando, mas e uma tá outra... entendendo tudo que tá acontecendo. E tem outra com uma opinião diferente que não... Então assim, para nós, oncologistas, o psicólogo nesse momento é muito fundamental, assim, mas é um momento mais difícil, né, pra vocês, assim, né? Pra Porque vocês. a gente tem que remediar, né? A gente tem que resgatar toda aquela história. Por isso que, assim, quando a gente pega um paciente na condição de sobrevivente, na condição de um cuidado paliativo, fim de vida, quando a gente pensa nesses momentos, a gente tem que resgatar tudo. Então a gente tem que voltar como que você recebeu esse diagnóstico, como que foi. Por isso que é tão importante porque vocês veem que interessante, vocês como oncologistas, vocês colocam o psicólogo como imperativo na hora que esse paciente entra no paliativo. Por que ele não é imperativo no começo? Então, assim, tipo, olha, vou te tratar, mas você vai ter que passar com todo mundo daqui, né? Porque isso é parte do que eu faço. Sim. Isso é interessante, sabe? Mas assim, o que eu quero dizer é que é muito difícil remediar. Eu vejo muitos pacientes na condição de sobreviventes, já não tem mais evidência de doença, já não tem mais, né? Entra nos 5 anos, nos famigerados 5 anos, né? E sabe a coisa mais interessante que eu vejo? É o transtorno do estresse pós-traumático já dentro dessa relação que o paciente tem com o corpo dele. E o estresse pós-traumático é isso, ele não consegue ter paz desde o dia que falaram pra ele, você não tem mais nada. Qualquer dor que ele sente, meu Ele Deus, acha será que que eu a tenho gente vê uma isso metástase óssea? Eu tenho que fazer um PET, né? Então, e pra até se realocar no mercado de trabalho, pra voltar ao normal. Tem medo de tudo, né? De um novo é. relacionamento, às vezes. Se né? permitir ter sonhos, planos, né? teve uma paciente, inclusive, que chegou pra mim e falou assim, Caio, eu só consigo fazer planos pra 3 meses. Pra além disso, eu não consigo mais. Então, gente, é uma sequela muito grande, né? E assim, a gente tem que falar e trabalhar nessa pessoa algo que foi muito quebrado. Ou seja, uma vez que a gente fica doente, aquela nossa onipotência de que eu posso tudo porque eu tenho saúde, ela quebra pra sempre. Sim. Como que a gente vai resgatar isso de novo? Isso é um processo. E quando a gente pega esse paciente na condição de sobrevivente, é muito mais difícil. Porque ele já foi fragmentado e quebrado durante todo o processo, né? Mas não é impossível, né? Sim, então todos claro. os pacientes sobreviventes, todas as pessoas, né? Podem procurar um psico-oncologista. Não, e cada vez mais a gente vai ver sobreviventes, que a gente tá vendo que realmente a sobrevida na oncologia tem aumentado. E a gente Então, tem curado mais pessoas. sim. Então é uma coisa que a gente tem que preocupar e falar mais sobre isso mesmo abertamente. Pacientes mais jovens, né, tem que lidar melhor com a doença, mas aí você tem a vida toda pela frente. Então, Exato. realmente é uma parte importante da parte do sobrevivente, né? E assim, né, Caio, só pela questão do tempo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira Sim. conversando. seria ótimo. Como que você acha que a gente pode melhorar a aceitação dos pacientes e a gente mesmo lembrar de referenciar mais precocemente para os psicólogos os pacientes? Bom, primeira coisa, uma coisa muito legal que vocês todas disseram em dado momento aqui. Existem evidências do quanto é importante a psicoterapia. Vocês sabem de evidências científicas, a gente vê na ASCO, a gente já tá Sim. vendo em vários lugares. Então, assim, às vezes o paciente tem que entender aquilo como uma recomendação médica, tanto quanto a medicação que ele vai usar, né? Eu acho que quando a gente traz essa seriedade na fala, o paciente fala, poxa, não é qualquer psicólogo, eu vou porque eu estou nessa condição. Então isso já é uma coisa legal de indicar, tá? E assim, uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que vale para todo mundo que for escutar a gente, de novo, um psicólogo especialista. Sim. Por quê? Porque o enfermeiro que trabalha com vocês é especialista em oncologia. Sim. Sim. O Nutri é em oncologia. Sim. Por que a gente indica para psicóloga boazinha? Né? A Sim. gente tem que indicar para as pessoas que sabem o que estão fazendo
como especialistas. Isso é muito importante. Na sua prática, Caio, assim, se você vê que o paciente precisa de um acompanhamento mais medicamentoso, mais especialista, você fala com um oncologista para indicar um psiquiatra? Como que é só essa abordagem medicamentosa, assim? Sim, não. A gente tem que ter o psiquiatra em conjunto quando o psico-oncologista vê que tem ali alguma psicopatologia descompensada em alguma medida. Então, o psiquiatra está sempre com a gente e a gente sempre conversa com o oncologista. Outro bolso, né? Outro bolso. Não, é importante. Com bom esse certeza. bolso. Ótimo. Então, queria agradecer, né, a sua participação conosco, né? E espero que as pessoas aproveitem tanto quanto a gente aproveitou essa nossa conversa. Eu que agradeço todas vocês, o Onco Mais Humana. Vocês são muito importantes, o que vocês estão fazendo é muito importante. E é isso, procurem um psico-oncologista. E você tem rede social para indicar? Tenho sim. Pode falar. É o @cv.psi, né? Que é de caioviana.psi. Ótimo. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, E gente. para quem ainda não nos segue, né, o nosso Instagram é @oncomaisumana. E tem no YouTube e no TikTok também. E estamos ampliando.